Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rogério Almeida, sou professor da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro e coordenador pedagógico. Também sou tutor à distância pelo CEDERJ. Sejam muito bem-vindos, em nome da comissão organizadora do 4º Encontro Internacional do GeoGebra em Língua Portuguesa. Agradeço a presença de todos vocês. Apresento a Daniele e a Gabriela, nossas monitoras, que vão nos ajudar nesse desafio. Para efeito de registro, junto à Pró-Reitoria de Extensão e Certificação, eu peço que vocês leiam as instruções que forem colocadas no chat. Tem links importantes, tem lista de presença, enfim, todas as informações pertinentes serão colocadas pelas monitoras, tá bom? Aí vocês vão acompanhando pelo chat. Eu peço que durante as apresentações vocês desliguem câmera, microfone, para não sobrecarregar a nossa rede. O chat vai estar aberto para pergunta, dúvida, e as perguntas e os debates serão apenas no final das apresentações, tá legal? Para a gente dar uma organizada e eu vou fazer a mediação disso. Os certificados de participação vão ser disponibilizados no site da ProEx e o prazo para isso é de até 7 dias úteis, tá? As monitoras vão postar os links correspondentes pelo chat também, tá? Lembrando que tem uma diferença entre a lista de presença para quem é estrangeiro e a lista para os brasileiros, tá legal? Preste atenção nessa parte. Bom, o que eu vejo é isso, né? Os recados iniciais. Então, vamos começar, né? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. A ordem é uma ordem aleatória, tá, pessoal? Não se preocupe com a ordem das apresentações, é totalmente aleatória. O primeiro trabalho que a gente vai apresentar é Cobrindo uma Superfície com Confeitos. O autor é o Vinícius Moreira. Tá? Então, vamos assistir. Compartilhando aqui com vocês. Então, vamos começar. Olá, eu sou o professor Vinícius Melo, aqui da Universidade Federal da Bahia. E no vídeo de hoje, eu gostaria de mostrar aqui, compartilhar com vocês, como a gente pode fazer algo como isso, né? Cobrir uma superfície com confeitos de chocolate. Eu estou imaginando aqui que são uma espécie de uma torta de chocolate e a gente colocou uns confeitos, né? Como um muito famoso tem por aí, né? Que começa com M e termina com M. Então, como é que a gente pode produzir um efeito desse, né? No GeoGebra. Bom, todo mundo conhece a janela 3D do GeoGebra, né? A gente pode desenhar superfícies no espaço, né? Tem também algumas superfícies pré-definidas, sólidas, etc. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele traçar aqui um gráfico de uma superfície que começa x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso dividido por 4. É a figura aqui, essa que aparece certo? Então, beleza, eu quero agora cobrir essa superfície aqui com confeito de chocolate, ou seja, com discos que estão colocados sobre a superfície. Então, como é que a gente pode fazer isso? Beleza, então a primeira coisa a gente tem que colocar um ponto aqui no plano. E a gente pode, claro, construir sobre esse ponto, né, um ponto sobre a superfície. Então, eu posso fazer, por exemplo, um ponto que tem as coordenadas x de A, coordenada y de A, e cujo A ou Z, né, é o F em A. Isso vai me dar um ponto B que está sobre o gráfico. Ok? Então, eu quero que seja sempre um disso. Então, o GeoGebra tem uma ferramenta aqui, né? Você pode criar um ciclo. Rogério, Um espaço com centro, raio e direção dada. Então, tá baixo. no centro do ciclo a gente já tem esse ponto B aqui, que está... Aí eu vou interromper aqui. Se vocês me escutam, eu botei no máximo o volume, que para mim estava baixo também. Eu acho que a gente já pode... Parece que no vídeo aí o som do YouTube tá baixo. Talvez aumentando fique melhor. Talvez seja nesse vídeo em especial, né? Inclusive, ele começa muito rápido, né? Depois vai ajustando a voz do narrador. Mas tem alguém que não está escutando nada do vídeo, porque para mim aqui o som está no máximo. Eu vi que começou muito baixo, mas depois eu aumentei. E está no máximo. Tem alguém que não está escutando nada? Muito baixo. Talvez seja o vídeo mesmo. Né? Enfim, assim, eu vi esse vídeo com antecedência
pode ser que a qualidade melhore, a qualidade do áudio que eu digo, tá? Melhore durante o vídeo, né? A gente está com 1 minuto e 28. O vídeo tem 10 minutos. Vamos ver se melhora. Se não melhorar, vocês sinalizem para mim, por favor, porque eu não vejo o chat. Eu estou olhando só a tela do YouTube aqui para mim. Tá legal? Vamos combinar assim? Beleza, eu aviso aqui Tá no legal. chat. Vou dar seguimento aqui ao vídeo. Tem coordenadas x de A, y de A e f de A. Certo? Muito bem. O raio, a gente pode criar um controle aqui para ser o raio. Não tem problema. Vou criar um controle aqui, que a gente pode depois alterar também nesse raio, né? Vou botar um passo aqui de 0.01. Ok? E como é que eu descubro essa direção aqui? Eu quero colocar o disco sobre a superfície. Então é uma direção perpendicular à superfície. Então imagina que talvez alguns de vocês já tenham visto um curso de cálculo de várias variáveis, né? Mas caso vocês não tenham visto, a gente pode acompanhar aqui na página da Wikipedia, né? Onde ele nos diz como a gente pode calcular esse vetor normal ao gráfico, né? De uma função. Tem uma fórmula aqui, mas envolve o quê? O gradiente da função. Então tem menos a derivada parcial de f com relação a x, menos a derivada parcial de f com relação a y, e 1. Esse é o vetor que dá a direção perpendicular à superfície. A gente tem um campo de vetores normais aqui na superfície. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular essas derivadas parciais. Então eu posso chamar de f underline x, ou f, né, índice x, a derivada de f com relação a x. Tá? Eu vou omitir aqui, ocultar o gráfico da função derivada, né? E vou calcular a derivada parcial com relação a y, que é a derivada de f com relação a y, em outra função. No caso aqui, funções em simples. Né? Mas o que a gente quer é encontrar essa direção aqui. Né? Então, a direção é dada pela derivada parcial, né? Menos a derivada parcial com relação a f, a relação a x, menos a derivada parcial com relação a y, 1. Então, essa é a direção do vetor perpendicular. Então, eu vou criar um círculo que tem centro no ponto B, isso, cujo o raio é dado por R, e cuja direção é desse vetor normal. Então, no GeoGebra eu entro esse vetor e... Pessoal, eu interrompi aqui, eu vou interromper o compartilhamento, tá? Rapidamente, de onde a gente parou. Vou ver se consigo mexer na configuração do vídeo para melhorar o áudio dele. Tá muito rápido. A fala do autor tá muito rápida. O Vinícius está dizendo que é assim mesmo, é isso? Então beleza. Então eu vou voltar lá então. Vou compartilhar aqui. Compartilhei, beleza. Oi, Rogério, talvez esse botãozinho que tem do alto-falante aí no próprio YouTube, ele tá baixo o som, talvez aumentando fique melhor. Ali onde está o play, depois esse mesmo, à direita, um pouco mais à direita aí, esse aí. Você acabou de passar o... Mas a tela que aparece para mim é diferente. É diferente? É diferente. Ah, sim, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar de onde a gente parou e vamos ver. Então, aqui que vai dar essa direção. Justamente é o f de x, a derivada de f com relação a x, no ponto A, menos f, y, no ponto A, 1. Essa é a forma que a gente viu. Se eu faço isso, né? Olha o que aconteceu. Eu tenho aqui um disco, justamente o que eu queria, né? É o nosso confeito sobre a superfície. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar isso aqui, colocando ele totalmente opaco e colocando uma cor mais diferente, com amarelo. A cor de um confeito, né? Muito bem, então eu tenho aqui o nosso confeito, primeiro confeito sobre a superfície. Okay? Muito bem, mas o que a gente quer fazer? A gente quer cobrir a superfície com confeitos. Então, eu poderia colocar vários pontos e repetir essa construção, né? Mas isso dá um certo trabalho. Então, o GeoGebra tem algumas maneiras da gente repetir, né, o trabalho. Então, o que a gente pode fazer, e é bem legal, é construir o que é uma nova ferramenta. Né? Eu vou criar uma ferramenta que vai, dado uma função, um ponto e um raio, colocar um confeito sobre a função naquele ponto com aquele raio. Tá? Então, eu vou usar aqui essa ferramenta, né, criar essa função aqui, criar uma nova ferramenta. Eu vou dizer, o objeto final dela é o círculo. Ele diz, deixa eu fazer uma coisa antes, eu vou configurar esse círculo aqui, já para, pensando no futuro, deixar ele sem borda. Eu quero só o disquinho mesmo, tá? Muito bem. Então, eu vou, repetindo, eu vou criar aqui uma ferramenta. O objeto final é o círculo. Tá? E aí, os objetos iniciais, né? Eu quero construir um disco sobre a função no ponto A, né? Acima do ponto A e com raio R. Pronto. Eu vou chamar essa função de confeito. Essa mácula, né?
como se fosse uma nova ferramenta do GeoGebra. Ela inclusive vai aparecer aqui. Ok? Então, agora eu posso repetir, quer dizer, colocar um novo ponto. Se quiser criar um ponto agora sobre um disco sobre esse ponto C, né? Eu simplesmente uso o comando confeito. Função F, ponto C, e raio R. Tá aqui o outro confeito, ok? E aí eu podia fazer isso, colocar novos pontos e fazer algo como isso aqui. Mas, a gente ainda pode melhorar isso, né? Como eu já tenho a macro, a função confeito prontinho aqui, eu vou usar um recurso muito legal para a gente repetir o mesmo objeto, né? A mesma construção, várias vezes, que é usar a planilha eletrônica para construir esses vários discos sobre a superfície. Tá? Esses vários confeitos. Então, isso também é uma técnica bem legal que eu uso com frequência. É usar a planilha eletrônica para fazer repetições de objetos. Então, eu vou exibir a planilha. E olha só a minha ideia. Vou deixar um espaço bom aqui. Eu vou criar uma faixa de variação aqui de valores, tá? Que vão representar um reticulado de pontos, né? Sobre os quais eu quero construir os discos. Então, eu vou fazer o seguinte. Ele não completou de novo. Eu tenho que pegar justamente aqui na alça, né? Para ele entender que eu quero fazer essa progressão aritmética aqui, né? Tá certo? Então, eu fui de -2 a 2. Vou fazer a mesma coisa aqui para as linhas. De -2 a 2 com um passo de 0,5. Então, arrasto aqui na alça, com cuidado. Pronto. Tá aí. E agora aqui, em cada célula aqui, ó, eu vou colocar um disco, um confeito, sobre o ponto cuja coordenada x está aqui em cima e cuja coordenada y está aqui. Então nessa célula eu vou criar um confeito cujas coordenadas são dadas por esses valores aqui que estão na planilha. Então esse é um truque que talvez vocês tenham visto, quem já mexeu com planilha eletrônica já viu, né? Mas eu vou fazer aqui, porque o GeoGebra suporta isso também. Eu vou criar um confeito sobre na função f. E qual é o ponto? O ponto, ele tem o x, que está dado pela essa linha de cima, então eu vou deixar o b fixo, a coluna fixa, ou melhor, a coluna variável, mas a linha fixa, tá na primeira linha, o x. Então eu uso esse dólar para fixar a linha. A coordenada y está nessa primeira coluna, então eu vou deixar a coluna fixa na e variar, no caso, a linha que é a linha 2, ok? E ele está no 0, né? Pronto. E o raio é dado por R. Então isso já me criou um disco nessa posição. E agora, eu vou arrastar para repetir essa construção aqui. Deixa eu colocar aqui até ver até a coluna J. Vamos arrastar, usando a alça aqui com algum cuidado, até J. Muito bem, e aqui vou fazer a mesma coisa. Quando você copia células aqui no GeoGebra, né, ele faz aquela atualização das referências. Né? Mas como eu fixei alguns desses valores, com esses dólares aqui, né, então eu fixei, eu disse, olha, você pode mover a linha, mas não mexe na coluna, e vice-versa. Então, aqui eu consegui colocar um monte de MNs. Opa, falei, não devia ter falado. Um monte de confeitos sobre a superfície. Ok? Pronto. E aí, agora é só colorir e pintar do jeito que você quiser. Então, naquela figura original, eu deixei aqui, né, o exterior de amarelo e selecionei esses interiores aqui, né, e vou mudar de cor. Não sei qual foi a cor que eu usei lá, mas vou botar um rosinha aqui. Aí tem mais um nível aqui de interno, vou fazer várias camadas aqui. Vou botar um verde, ainda essa camada mais interna. Um azul, bonitinho, e no meio aqui, mais escuro. Pronto. Então, tá aí. Como a gente pode colocar, né, confeito sobre a superfície. Tá? E vou melhorar um pouco só para finalizar aqui, vou melhorar a visualização dessa superfície, porque eu vou tirar essas linhas aqui, né? Essas linhas internas da superfície, vou botar um pouco mais escura. Pronto. Tá aqui a nossa construção bem parecida com aquela original, tá? Eu expliquei para vocês como é que a gente fez essa construção. Agora, vocês podem estar se perguntando, mas professor, mas por que isso, né? De onde veio essa ideia de colocar discos aqui, confeitos sobre a superfície? Bom, na verdade, a inspiração para essa construção veio desse artista aqui, chamado Victor Vasarely. Eu vou colocar só rapidamente aqui, vocês podem pesquisar esse nome aqui no Google, vocês vão ver que ele tem várias pinturas bem interessantes, ele é um expoente desse tipo de arte aqui, na arte óptica, op art. E aí eu fiquei, né, pensando, poxa, como é que ele fez essas pinturas? E eu tentei pensar, e eu pensei, realmente, o que ele está fazendo é colocando objetos sobre uma superfície e projetando. Né? E aí, obtém, no final das contas, se você olhar de cima, né, por exemplo, vou pegar essa construção aqui, e pedir para visualizar de cima, e eu posso remover a superfície, tá? E aí eu remover os planos, deixar uma coisa mais clean aqui, mudar o fundo, a cor de fundo da janela de visualização, e ao fazer isso a gente acaba obtendo, né, uma composição geométrica bem similar às pinturas aqui do Vasarely. Essa foi a minha inspiração também. E é claro, aí agora é só brincar, fazer mais outras funções, mexer aqui, colocar mais pontos, etc. Tá? Alterar os raios, dá para fazer várias coisas aqui interessantes e obter essas composições geométricas no estilo do pintor Vasarely. Tá?
eu ver se eu tenho mais algo para falar aqui. Eu fiz uma outra, justamente pensando nele, que é essa de cá, né? Depois vocês podem conferir lá na minha página do GeoGebra. Essa aqui eu mudei a função para fazer uma função que é basicamente uma hemisfério, né? A parte de cima de uma esfera. Quando você abre, às vezes você tem que pedir para recalcular aqui. Quando eu estou usando a planilha, ele não calcula de primeira. Mas aqui tá. Isso aqui é simplesmente eu mudei a função para obter uma função que é um hemisfério, né? E aí, quando você olha de cima, você tem um efeito como os das pinturas do pintor Vassalete. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Beleza, esse foi o primeiro vídeo. Agradecer o Vinícius aí. Peço desculpas pelos problemas de áudio, né? O próximo que eu vou compartilhar com vocês é o trabalho da parábola, elipse, hipérbole, apresentação das cônicas como seção do cone duplo. O autor é o Rafael Peixoto. Tá legal? Vou soltar o vídeo para vocês. Bom vídeo a todos. Olá pessoal, meu nome é Rafael Issa e hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo que eu construí no GeoGebra, um Applet, né? Que mostra algumas coisas interessantes sobre as cônicas, né? As cônicas como interseção do cone, né? Interseção entre um plano e um cone, tá bom? Vamos ver na tela aqui. Aqui na tela eu tenho um plano seccionando um cone duplo, né? A gente tem uma figura aqui, que é a seção desse cone, né? E tudo leva a crer que essa figura é uma hipérbole, né? Quando a gente varia a inclinação desse plano, o que acontece? Vamos variar aqui a inclinação do plano. Tá. Vamos variar aqui a inclinação do plano. Então, o que vai acontecer aqui? Vai formar uma outra figura, né? Porque o plano não está interceptando a parte inferior do cone, né? E quando a gente inclina um pouco mais, né, vai fechar, ó, e forma uma outra figura, tá? Vamos ver que curvas, que figuras que são essas, né? Resultantes da interseção entre o plano e o cone. Vamos lá? Primeiramente, eu vou mostrar aqui algumas observações. Deixa eu voltar para a figura inicial. Voltar para a figura inicial, aquela inclinação inicial, né? Vou colocar alguns elementos aqui, né? Para a gente poder fazer uma análise melhor, tá? Vou colocar aqui elementos do plano. Vou mostrar o ângulo, tá? Esse aqui é o ângulo entre o eixo do cone e esse plano. Vou mostrar por quê. Vou mostrar aqui o eixo do cone, tá? E o ângulo da geratriz com o eixo do cone. Estão vendo aqui, ó? Que esse ângulo aqui é o ângulo entre a geratriz do cone, tá? E o eixo do cone. Como essa reta aqui ela é paralela ao eixo do cone, né? Então, o ângulo entre essa reta aqui e o plano, né? É o mesmo ângulo entre o plano e o eixo do cone, porque elas são paralelas, tá certo? Eu só coloquei separado assim para não ficar uma em cima da outra, né? E eu confundir. Então aqui, ó, nós temos um ângulo entre o plano e o eixo do cone, que é 14 graus, tá? E temos um ângulo, esse ângulo aqui é entre a geratriz do cone, tá? E o eixo do cone. A gente vê que o ângulo P, né? Ele é menor que o ângulo G, tá certo? Muito bem. Quando isso acontece, eu vou mostrar aqui umas figuras aqui. Vou mostrar aqui os textos sobre a definição de uma figura chamada hipérbole. Então, aqui está textos de definição. Tá? Então, ó, aqui nós temos o ângulo entre o plano e o eixo do cone e o ângulo entre a geratriz do cone e o eixo do cone. Né? A hipérbole, né, ela representa, por definição, né, ela é os pontos do plano cuja distância a um ponto F1 menos a distância a um ponto F2, o módulo dessa distância, dessa diferença, né, dessas duas distâncias, é uma constante 2A. Tá certo? Deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui. Eu vou colocar aqui o foco dessa figura aqui. Tá bom? O foco dessa figura vai estar aqui. Elementos da cônica, o foco e os vértices principais. Eu já vou tirar aquele ângulo ali, tá? Porque eu já expliquei aqui o que eles são, o que eles representam, né? Então eu vou tirar aqueles ângulos ali, eles não são mais necessários agora. Um ângulo do plano e um ângulo aqui da geratriz. Tá certo? Vou tirar o eixo do plano. Ok? Não é mais precisar deles. Então vamos lá. Nós temos aqui o foco dessa figura aqui. O foco dessa figura. F1, né? Tá aqui, o F1. Certo?
E temos aqui o outro foco dela, que é o F2. E temos aqui o ponto P sobre a curva, né? Então, a distância do ponto P ao ponto F1, ela está aqui, ó, 10,16, né? A distância do ponto P ao foco F2, ela está aqui também, 19,93, certo? Agora, a distância entre esses dois vértices aqui, ó, dessa figura, né, o A1 e o A2, ele é esse aqui, ó, 9,77. E temos que a distância, o módulo de diferença dessas duas distâncias, do ponto P ao foco 1, menos a distância do ponto P ao foco 2, né, ela dá esse valor aqui, ó, o módulo de diferença dessas duas distâncias, né, é esse valor aqui, tá vendo? Coincidindo com o valor da distância entre os dois vértices, A1 e A2. Certo? Ou seja, o módulo de diferença dessas distâncias, né, eles atendem à definição de hipérbole. Mostrando essa curva aqui, ó, ela é uma hipérbole, tá vendo? A qualquer ponto aqui, ó, você vê que o módulo de diferença dessas distâncias é sempre constante, né? Independente do ponto sobre essa curva, o ponto P. Né? Ele varia, ó, o ponto varia, mas a distância permanece sempre constante. Tá certo? Então, isso mostra que é, de fato, uma hipérbole. Né? Eu posso aqui, ó, alterar, né, a inclinação do plano, né? Eu vou alterar a inclinação do plano, vocês vão ver que enquanto o ângulo do plano for menor que o ângulo da geratriz, a figura vai se manter constante aqui, esses dois valores, né? A diferença entre as distâncias dos focos, né? E a distância entre os vértices, né? Vou alterar aqui a inclinação do plano, né? Ó, tá aumentando, né? Enquanto essa inclinação ela for, enquanto esse ângulo do plano for menor que o ângulo da geratriz, né? Esse valor, ó, vai sempre se manter igual, tá vendo? Agora vamos colocar, né, os ângulos iguais, tá? 45, vamos colocar 48, a inclinação do plano. Deixa eu aumentar aqui, até 48. Pronto. Agora, ó, uma outra figura formou. Tá vendo? Como o plano ele é paralelo, né? A geratriz, a inclinação do plano, ela é paralela à geratriz, né? A gente pode ver isso aqui assim, ó. Não fecha. A curva não se fecha, né? Porque esses ângulos são iguais, ó. O ângulo do plano é igual ao ângulo da geratriz, né? Então, essa inclinação, a inclinação dos dois é igual em relação ao eixo, né? Logo, quando isso acontece, né, o que nós temos aqui? A definição da parábola, né? A parábola, ela por definição, né, os pontos do plano cuja distância a uma reta, chamada de diretriz, né, é igual à distância desse ponto ao foco. Tá? Então, nós vemos aqui, ó, que a distância do ponto, esse ponto aqui, ó, P, até uma reta, chamada de diretriz, né, ela é igual à distância desse ponto ao foco dessa parábola, certo? Ao foco dessa curva, né? Então, aqui a gente tem, né, que essa figura aqui, de fato, né, ela é uma parábola. Ou seja, para todos os pontos dela aqui, que a gente tem aqui, ó, essas distâncias, elas permanecem iguais. Aqui, tá certo? Aqui não. Aqui não tem essa curva, né? Mas só que sempre tiver curva. As distâncias, ó, elas vão ser sempre iguais. Tá? Aqui tem um errinho são 15 casas decimais, 13 casas decimais, né? Lá no final dá um errinho de uma casa decimal aqui, né? Mas é muito pouquinho, tá? É porque são muitas casas decimais, aí dá algum erro de algebra, tá certo? E por fim, vamos mostrar a hipérbole, a elipse, né? Então vamos alterar aqui a inclinação, né? Vamos alterar a inclinação. Aí quando a gente aumenta a inclinação, ó, quando a inclinação do plano é maior, a curva se fecha. Tá vendo? A figura que forma, ó, é uma curva fechada, né? E qual é a definição de elipse? Né? A elipse são os pontos do plano cuja distância ao foco 1 mais a distância ao foco 2 é uma constante, que é 2A, né? Que é igual, esse 2A é igual à distância do vértice 1 ao vértice 2. Certo? Aqui, ó, 2A, a distância do vértice 1 ao vértice 2. Ok? Então, essa distância, né? Você vê aqui, ó, que a distância do ponto P ao foco 1 é essa aqui, né? 6,66. E a distância do ponto P ao foco 2 é essa daqui, 9,12. Tá certo? E a soma dessas distâncias, ó, a gente tem aqui, ó, 6,66 mais 9,12 é 15,78, que é a distância, né, entre os dois vértices, A1 e A2. Mostrando que, de fato, essa curva aqui, ela é uma elipse, né, pois atende à definição da elipse. Você vê, ó, sempre que o ângulo P for maior que o ângulo
G, né, o ângulo plano, maior que o ângulo da geratriz, esse ângulo é o ângulo entre o plano e o eixo do cone. Esse aqui é o ângulo entre a geratriz do cone e o eixo do cone. Né? Sempre que esse ângulo, o ângulo for maior, o plano for maior, né, vai fechar, essa curva vai ser fechada, nós vamos ter vai atender a definição de elipse. Né? Vamos alterar aqui, ó, a inclinação do plano, para vocês verem, ó, sempre que for maior, né, vai atender a definição de elipse. Ó. A soma delas aqui, ó, é sempre igual a distância dos vértices. Né? Vamos falar no mínimo possível, né? 49. 49. Vou deixar para cá. Aqui não mostra, né, que é apenas uma parte da elipse que está representada aqui. Esse cone aqui é infinito, né? Então só mostra uma parte dele. Então, podemos ver que as distâncias permanecem iguais, né? Ou seja, atendendo as definições da elipse igual essa curva aqui. Aqui não está fechada, né? Não está fechada aqui. Vamos fechar ela. Então, ela é, de fato, uma elipse. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Beleza, fechamos aí a segunda apresentação. Agradecer ao Rafael. Vamos para a terceira apresentação. Os autores são Mariane Brito Azevedo e Alain Melo da Silva. O tema é o GeoGebra no processo de configuração da axonometria. Eu acho que o áudio melhorou, né? O áudio, o vídeo. Ver se consigo manter isso. Vamos lá, vamos para o próximo vídeo. Rogério ainda não está aparecendo para gente. Eu sou Mariane Brito Azevedo Borges, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Licenciatura em Expressão Gráfica da Escola de Belas Artes. E no ensino da axonometria, a gente percebe como o GeoGebra auxilia no processo de ensino-aprendizagem dessa configuração das imagens axonométricas. Hoje eu venho aqui, junto com o Alain de Melo da Silva Pereira, que é meu monitor na disciplina, falar um pouco de como o GeoGebra é uma ferramenta essencial para essa aprendizagem. Quando a gente trabalha a axonometria, que é a representação de objetos num único plano, por meio de projeções cilíndricas ou cônicas, referindo-se os objetos a 3 eixos coordenados, geralmente oblíquos ao plano de projeção. Estes representam as direções que correspondem ao comprimento, largura e altura do objeto. E quando a gente vai fazer uma axonometria cônica, a gente trabalha com 2 triângulos. A gente tem o triângulo dos traços, que é o triângulo π0y, π0x, π0z, onde os eixos cruzam o plano π, e o triângulo das fugas, que é homotético a esse triângulo dos traços. Para realizar a representação axonométrica de um objeto, nós precisamos ter o triângulo dos traços, a origem axonométrica, os eixos axonométricos e o triângulo das fugas. Sem esses 4 elementos fundamentais, nós não conseguimos realizar a axonometria cônica. Se a gente tiver um dos traços desse segundo triângulo, isso se torna simples de fazer, porque esses triângulos eles são homotéticos. Então, a gente consegue, traçando paralelas, realizar e ter os 4 elementos. Mas e quando a gente não tem? Quando a gente tem alguma outra informação? Como é que a gente confecciona essa pesquisa para ter esses 2 triângulos homotéticos, ou caso não tenha origem axonométrica, enfim, como que a gente faz isso? E eu comecei a trabalhar o GeoGebra de uma maneira bem simplificada. Para exemplificar, eu vou usar um modelo onde a gente tem o triângulo dos traços, a origem axonométrica e a distância entre P, o polo de projeção, e O no espaço, que são o cruzamento dos 3 eixos projetantes. E nesse primeiro formato, eu ia pintando todos os passos que iam acontecendo na apostila para depois os alunos poderem acompanhar. Então, eles tinham uma apostila física onde os desenhos tinham sido confeccionados dentro do GeoGebra.
No segundo momento, os alunos começaram a trabalhar diretamente no GeoGebra. Eles viam a apresentação tendo o triângulo dos traços, a origem axonométrica e os eixos para encontrar o triângulo das fugas e faziam um raciocínio inverso. Eles tinham das fugas e tinham que encontrar o dos traços. Eu utilizei para isso os botões de aparecer e esconder. Com isso, eles podiam ir clicando em cada passo e vendo, voltava se precisasse, e iam tendo todo o processo se desenhando para eles. Os botões começaram a auxiliar bastante o aluno a estudar em casa e rever o conteúdo passado na sala de aula. Porém, ainda não estava ideal. Nesse período, o Alan era meu monitor e ele, mexendo com as animações do GeoGebra, transformou aqueles botões em traçados que aconteciam como se estivessem sendo desenhados ali na frente do aluno. O primeiro passo, encontrar o ortocentro, então a gente via as alturas do triângulo sendo traçadas, perpendicular a cada uma de suas bases. Depois, o rebatimento desse triângulo interno para a gente descobrir a altura de O. Só que a altura de O, ela não era perpendicular à direção que tinha a origem axonométrica e os ortocentros. Então, com isso, a gente precisa rotacionar essa altura de maneira que ela fique perpendicular. E todos esses traçados vão ser apresentados aqui. A gente tem aqui essa reta que sai da origem axonométrica, passa pelo O rebatido e vai comportar também o P. Então, aqui vem o transporte desse segmento OP, né, em VG, em verdadeira grandeza, e a gente consegue, então, com uma paralela a essa altura, né, porque esses triângulos são semelhantes, encontrar o ortocentro do triângulo das fugas. E, por fim, eu vou traçar uma paralela a uma das alturas do triângulo dos traços pelo ortocentro do triângulo das fugas, encontrando o primeiro ponto desse meu triângulo das fugas. E com paralelas ao triângulo dos traços, eu finalizo o meu triângulo das fugas, encontrando assim os 4 elementos necessários para a construção da minha axonometria cônica, que é o triângulo dos traços, a origem axonométrica, os eixos axonométricos e o triângulo das fugas. Ciente também de que se eu alterar a distância OAP, eu também altero o meu triângulo das fugas. E agora eu vou passar a palavra para o Alan, que vai falar um pouquinho mais sobre essas animações. O processo construtivo é realizado e apresentado através da caixa para exibir e esconder objetos, associado ao controle deslizante. A caixa atua de modo que, quando acesa, as animações são apresentadas e, quando desligada, as animações são resetadas a zero. Já o controle, ele funciona como um temporizador das animações. O vínculo entre a caixa e o controle deslizante é feito nas propriedades de ambos, em programação ao atualizar, através do comando se condição, então se não. Exemplo, se K for verdadeiro, sendo K o nome atribuído à caixa, então iniciar a animação de A. Se não, definir valor de A para zero. Nós também optamos para que um passo só pudesse ser iniciado após a conclusão de seu antecessor. Ou seja, para que o segundo passo comece, o controle deslizante A, vinculado ao primeiro passo, precisa terminar sua animação. Ou seja, é acrescentado mais uma condição para que B inicie sua animação, como é mostrado no comando na tela. Se M for verdadeiro, sendo M a caixa associada a B, e A igual a 5, 5 limite máximo de A, iniciar a animação de B. Se não, definir valor de B para zero. Ou seja, para que B inicie sua animação, é necessário que essas duas condições sejam atendidas. Notem que, mesmo que M esteja aceso, B permanece igual a zero. Mas assim que A atinge a condição, B começa sua animação. E se A for resetada a zero, B também é, mesmo que tenha concluído sua animação e que sua caixa continue acesa. Para que isso ocorra, é necessário que esse comando entre também, não somente em B e sua caixa associada, mas também em A e sua caixa associada. Para que as animações ocorram em um intervalo específico, nós fizemos uso de uma função com 3 variáveis, f de x0, x1 e x2, onde x0 e x1 determinam o início e o fim da animação. E x2 é referente ao controle deslizante utilizado no momento. Exemplo, transladar triângulo
pelo vetor U, F de 1,2,P. Ou seja, para quando P estiver entre 1 e 2, a translação é executada. Para outros casos, o triângulo permanecerá imóvel. Então, notem que até P atingir 1, o triângulo permanece imóvel. E de 1 a 2, a transformação ela é executada. Assim que P ultrapassa o limite, o triângulo volta a permanecer imóvel. E para finalizar, alguns dos comandos utilizados por nós nos arquivos feitos. Girar objeto ângulo ponto, que é o comando da transformação pontual de rotação, e transladar objeto por um vetor, assim como segmento ponto ponto e arco circular centro ponto ponto. Esses comandos são utilizados para criar animações que passam a impressão do uso de régua e compasso. Ou seja, a régua mostra a construção de um segmento, né? Segmento ponto ponto, onde o primeiro ponto é fixo e o segundo ponto do segmento da régua, né, da reta, ele é um ponto que sofre translação por um vetor. Já o compasso, ele é apresentado o centro do compasso, né, a agulha. Novamente fazemos uso do segmento, mas nesse caso para mostrar a abertura do compasso. Assim que o compasso é aberto, é feito o desenho do arco, né? Utilizando o comando arco circular, centro ponto ponto. E assim que o arco é traçado, o segmento retrai ao centro de rotação, né, dando a impressão de que o compasso está sendo fechado. Bom, isso é tudo. Obrigado. Beleza. Agradecer aí ao trabalho da Mariane e do Alan. Vamos para o próximo, geometria dos logos. Esse geometria dos logos e logotipos por meio do GeoGebra é o tema. A autora é Ruth Ribas. Tá bom? Bom vídeo a todos. Geometria nos jogos e logotipos por meio do GeoGebra. Trata das construções geométricas dos logos e logotipos. A comunicação tem como objetivo apresentar símbolos que têm atravessado a história e que permanecem no imaginário do ser humano. Estudar a geometria presente em logos e logotipos, que se tornaram ícones nas artes, nas cidades, grupos sociais. Mostrar alguns logotipos e logos recentes e estudar a noção de geometria. Reconhecer e fazer construções geométricas a partir do software de geometria. Para falar sobre o estudo dos logos e logotipos que se tornaram ícones, escolhemos o Homem de Vitrúvio, que foi descrito pelo arquiteto romano Vitrúcio e foi registrado por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ao tratar das proporções do Homem Vitrúvio, trouxe essa questão do retângulo áureo. O que é o retângulo áureo? É um retângulo que é obtido a partir de você tirar um quadrado. Se o retângulo resultante for proporcional ao inicial, digamos, ou seja, os retângulos são semelhantes, dizemos que o retângulo é um retângulo áureo. E aí podemos estabelecer uma relação entre seus lados. Se considerarmos o lado AG desse retângulo, descrito aqui como sendo A mais B, GH como sendo o valor de B, e BC como sendo o valor de B, e aí nós temos então que a razão entre AG e GB é igual à razão entre GB e CH. Ou seja, A mais B está para A, assim como A está para B, e essa relação mais tarde teve como representação o φ. Resolvendo essa equação do segundo grau e fazendo-se B igual a 1, chegamos ao valor de A como sendo 1,6,8, assim por diante, ou menos. Como nós vamos trabalhar de geometria, só vamos trabalhar com o valor positivo. Veja esta construção no GeoGebra. Eu tinha um retângulo
Desse retângulo, tirei um quadrado. Ao tirar o quadrado, o retângulo que resultou, ele é proporcional ao retângulo anterior. Olha, eu tenho aqui A, G, H, D, ele é o retângulo A, e B, G, H, C é B, e A é proporcional a B. Então, se proporcional, seus lados são proporcionais, e a razão entre seus lados deu 1,6 e alguma coisa. Vamos ver agora como é que o retângulo aulo aparece, então, na arte. Escolhemos a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e aí, a partir daí, vocês podem perceber o seguinte, que eu tenho um retângulo na figura como um todo, aí tem um lugar em que eu posso estar determinando um quadrado, e esse retângulo que resulta, ele é proporcional ao retângulo anterior. Isso também é observado no rosto, na testa e nos olhos da Mona Lisa. A proporção áurea também está na arquitetura, desde antes do século V a.C. Quem construiu o Partenon foi Fídias, né? E por isso que se dá o símbolo de Φ para essa relação de proporção. E aí ele foi tratando aqui, construindo um retângulo, tirando um quadrado. Ao tirar o quadrado, resultou um triângulo, que era um retângulo que era semelhante ao anterior, e aí foi construindo vários outros retângulos que eram sempre semelhantes aos anteriores. Também a gente vai encontrar essa relação na Catedral de Notre-Dame, em Paris, em 1163. Bom, que geometria está presente nos logotipos e logos? Selecionamos alguns logotipos e alguns logos para que a gente possa um pouco perceber a geometria presente. Vamos estudar algumas relações dessa geometria. Então, e significados. Primeira coisa que nós vamos analisar é o seguinte, segundo os profissionais de marketing, que eles usam o triângulo, porque o triângulo dá uma sensação de ação, de dinamismo e equilíbrio. Então, a gente tem essa representação, por exemplo, na Adidas. O Adidas, que tem um símbolo e letra, é um logotipo, né? Agora, depois a gente tem de proporcionalidade entre o diâmetro da circunferência maior e o diâmetro da circunferência menor. E a partir daí, ele vai traçar as suas curvas. No Toyota, fizemos uma exploração maior, traçamos um retângulo, cujo lado era o eixo da elipse maior, e o quadrado é o lado da elipse menor. Então, o lado do retângulo chamamos de A, o lado do quadrado de B, fizemos no outro retângulo, né? Tivemos o lado agora é a linha, esse outro lado é B, e a razão entre eles correspondeu a 1,61. Bom, mas aí a gente também tem a ideia da divisão em média e extrema razão, ou seja, a divisão áurea no segmento. Como é que é isso? Então, dado o segmento AB, se eu tenho um ponto nesse segmento, de modo que a razão entre o segmento que vai AC e o segmento todo, e o pedaço que sobrou CB ao segmento anterior a C, se essa razão é uma razão de proporcionalidade, eu digo que eu tenho um segmento de extrema razão. Representando do mesmo jeito, então a gente vai chamar o AC de A, o AB de A mais B, o B, o que resulta aqui, o CB, e aí a gente tem a relação A está para A mais B e B está para A. Resolvendo, caímos de novo naquela equação do segundo grau, que fazendo B igual a 1 e resolvendo em A, obtemos esses dois valores, 1,6.8 e 0, só vamos trabalhar com positivo. Esse trabalho foi pesquisado de Geraldo Ávila na RPM. Vamos ver como é que fica essa questão no GeoGebra. No GeoGebra traçamos um segmento AB, aí determinamos o ponto médio, que é um ponto, aqui eu determinei um ponto médio, que é o ponto C, usamos algumas circunferências auxiliares, e nessas circunferências auxiliares determinamos um ponto F, numa reta que passa por A,
e passa pela intersecção da reta que é perpendicular ao ponto B. Determinamos um F, a circunferência de centro A em F vai determinar um ponto H. Então, eu vejo que AH está para HB, assim como AB está para H. Então, o menor está para o maior, assim como o menor está para o maior. Como é que esses segmentos eles aparecem nos logos? Então, eles vão aparecer nos logos que têm a forma de pentágono, tá? Então, eu tenho um pentágono aqui regular, ele é regular porque seus lados são congruentes, seus ângulos são congruentes. Vamos traçar as suas diagonais. Essas diagonais determinam um pentágono estrelado. A intersecção entre essas diagonais, pegamos duas diagonais, vamos pegar a diagonal AD, e aí a intersecção dessa diagonal com a diagonal EC, chamamos de ponto F, e aí nós temos o segmento AF e FD. O segmento AD corresponde a 6,47. O segmento AF corresponde a 4. Então, eu tenho que 4 está para o segmento todo, assim como eu tenho que 4 está agora para o menor segmento. Vejamos, então, como é que eu tenho essa extrema razão em alguns logos. Eu separei esses logos, né? E aí agora vamos estudar nos logos essa relação de extrema razão. Escolhi dois deles, peguei o texaco, coloquei de novo, importei a imagem para o GeoGebra, fiz as medidas aqui, tracei as diagonais, nessas diagonais a intersecção delas, fiz as medidas do maior segmento para a maior projeção e depois da maior para a menor projeção. Essa deu uma relação constante, 1,61. Mesma coisa com o logo do GeoGebra, que foi preciso fazer uma certa adaptação aqui, diante dele fez ser um pouco mais, ter um pouco mais de movimento. Bom, essas são as nossas referências bibliográficas. Eu tenho uma referência relacionada à Associação dos Designs, né? Lembrar sempre que o uso dos logos aqui, eles têm autoria e que só usamos para efeitos educacionais. Também trabalhamos com a discussão da semiótica de Peirce, Santa Ela, e aí também, esse daqui é um Aí fechamos mais uma apresentação da Ruth. Obrigado. Vamos para a próxima. Desafios baseados nas distintas planificações do cubo. O autor é o Daniel Willy Lacerda. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos começar. Um bom vídeo a todos, tá bom? Olá, pessoal. Meu nome é Daniel Wiley Lacerda Rodrigues e eu sou professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O trabalho que irei apresentar agora versa sobre um conjunto de 4 tarefas integradas, propostas para discentes na disciplina Teoria do Desenho Geométrico 2, no curso de Licenciatura em Expressão Gráfica. Dentre elas, as 3 últimas foram produzidas com auxílio do software GeoGebra. Na primeira tarefa, os alunos investigaram as formas de 21 poliminós distintos, onde a quantidade de seus quadrados constituintes variou de 1 a 5. Nesta etapa, foi crucial a identificação das características das simetrias de reflexão e rotação em cada nova figura encontrada quando apareciam. Os alunos começaram pelo quadrado isolado e encostaram novos quadrados em suas bordas. Por conta das simetrias do quadrado, eles perceberam que tanto faz adicionar um quadrado à esquerda, à direita, acima ou abaixo do primeiro. A figura composta será sempre um dominó, ou seja, um retângulo cujos lados adjacentes estão na razão de 2 para 1. Para cada nova peça composta desenhada, repetiu-se o processo de se encostar um novo quadrado em cada espaço disponível de sua borda para obter uma nova figura resultante dessa união. Após as descobertas do dominó, dos triminós, tetraminós e pentaminós,
Os alunos também investigaram as possibilidades de adicionar um novo quadrado aos últimos, mas somente para encontrar todas as variedades de planificações do cubo. Logo de partida, eles notaram que, de 4 pentaminós, não haveria como alcançar soluções válidas. Além disso, eles viram que, se acrescentassem um novo quadrado em vários locais específicos, nas margens das demais figuras, haveria uma sobreposição de faces na tentativa de se construir o cubo. Na segunda tarefa, eu apresentei aos estudantes uma planificação completa de um cubo em formato de cruz, onde havia sido pintado um polígono negro em cada uma de suas faces. Optei por incluir 3 triângulos isósceles congruentes, 2 retângulos também congruentes e um pentágono côncavo, com um formato similar ao de bandeiras de festa junina, totalizando 6 figuras. Além da planificação inicial preenchida, forneci também as outras 10 planificações distintas do mesmo cubo. Nessas, porém, constavam apenas 1 ou 2 polígonos pintados. O desafio foi preencher as faces de cor branca com os demais polígonos, geralmente girados, de tal modo que o cubo de referência fosse idêntico ao original. Para facilitar a construção, planejei e publiquei uma atividade online no GeoGebra, sendo dados os centros e os pontos médios dos lados dos quadrados como faces. Observem agora as respostas corretas. Na terceira tarefa, entreguei para os alunos um arquivo de GeoGebra com alguns objetos previamente produzidos por mim para que eles pudessem completá-lo. Os discentes precisaram criar animações sobre o comando de um único controle deslizante, evidenciando como passar de uma planificação para outra do mesmo cubo. Eles geraram faces isoladas ou conjunto delas no espaço bidimensional por múltiplos de 90 graus em torno de vértices específicos. Dois exemplos completos e corretos são mostrados a seguir. Na quarta e última tarefa, disponibilizei um outro arquivo inicial de GeoGebra para os alunos. Dessa vez, as animações produzidas por eles passaram a ocorrer no espaço tridimensional, com composições de rotações de objetos por múltiplos de 90 graus em torno de eixos. Dois exemplos completos e corretos são mostrados a seguir. A presente proposta teve como objetivo treinar a percepção espacial dos participantes. Trabalharam-se questões de discriminação visual, identificação de figuras em campo, simetria e rotação. Além disso, incidiram também os itens de hierarquia, dependência e vizinhança de elementos. Isso aí, mais um trabalho. Obrigado pela participação.
Vamos para o penúltimo. O tema é Método da Exaustão, uma abordagem para estudantes com TEA. Os autores, Derek e Suzette. Tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom vídeo a todos. De estudo na Escola Estadual Carolino Augusto Serafim, no interior de São Paulo, aqui em Rio Claro. E eu faço iniciação científica júnior na Unesp, que é uma universidade aqui de Rio Claro. E a minha orientadora é a Suzette Afonso. E a gente é financiado pela CNPq, porque eu fui medalhista na Orion, a Olimpíada Rio Clarense de Matemática, em 2023. E desde já agradeço por estar participando desse evento. O nosso projeto é o método de exaustão, com uma abordagem para as pessoas que possuem TIA, transtorno espectro autista. Muito que bem, a gente primeiro tem que entender o que é o método de exaustão. O método de exaustão ele era utilizado por antigos gregos. O exemplo é o Eudoxo e o Arquimedes. Eles utilizavam esse método para inserir formas geométricas dentro de polígonos, ou de circunferência, que é um exemplo da imagem que está aparecendo aí para vocês. A circunferência, ela era um dos maiores mistérios da antiguidade, e eles não possuíam as formas modernas que a gente tem hoje. Então era muito difícil chegar pelo menos perto da área de uma circunferência. Mas se não fosse o método de exaustão, provavelmente a gente não teria esse método avançado hoje em dia. No caso da área, a gente tem a área igual a πr ao quadrado. Podemos enxergar isso no nosso dia a dia, nas aulas de matemática da nossa escola. Às vezes a gente não entende nada quando as coisas são escritas no quadro, mas quando é mais visual e quando tá mais como se fosse na cara e mais fácil da gente entender e de uma forma dinâmica, a gente consegue aprender muito mais. Isso não acontece só com pessoas que têm autismo, espectro autista. Acontece com pessoas que não gostam de matemática. E isso é normal, porque a gente não gosta daquilo que a gente não entende. E a partir do momento que a gente deixa algo mais ilustrativo, a gente consegue entender melhor. E é isso que a Rudigon, que é uma escritora, ela escreveu das pessoas que têm espectro autista, que elas entendem melhor com coisas visuais e com coisas que utilizam mais da forma ilustrativa. Tanto que a parte do cérebro das pessoas que têm espectro autista é mais envolvida a parte que consegue reconhecer formas, a parte que consegue reconhecer padrões. Então, de acordo com ela, as pessoas que têm espectro autista conseguem entender melhor coisas que são dinâmicas e que são visuais. E como que esse projeto entra dentro deste evento? Bem, o GeoGebra eu vejo ele como um site não apenas só de geometria. Também eu vejo como um lugar para você deixar mais liberta a sua criatividade artística ou também o seu entendimento sobre a matemática. E bem, o modelo que a gente criou, no caso, eu utilizei bastante das aulas do professor, que ele tem um canal no YouTube Matomática, que é o Everton Lobo, é o nome do professor. E ele posta bastante coisas sobre aulas de matemática, tem muita coisa da hora lá. E ele trabalhou bastante com o GeoGebra também, há bastante tempo atrás. Então foi muito interessante ter entrado no canal dele para dar uma olhada, porque a partir dele eu consegui ter um horizonte maior. Porque antes eu só utilizava nas aulas mesmo de matemática, o GeoGebra, para fazer o cálculo de uma função do primeiro grau, uma função afim, né, no caso, e de vez em quando uma função do segundo grau. Só que ele conseguiu abrir esse horizonte, mas eu também, não foi só por causa dele, né? Eu também dei uma explorada, consegui dar uma olhada maior e foi muito interessante. Então, se for interessante deste modo que eu estou vendo, eu acho que vai ser muito importante utilizar isso com pessoas que têm espectro autista, porque prende muita atenção dessas pessoas, tanto que eu utilizei esse modelo que a gente criou com pessoas da minha escola que possuem autismo, e elas conseguiram compreender melhor do que se eu fosse passar, no caso, num quadro, para eles na lousa. E através desse pensamento, a gente criou mais ou menos um plano de ensino para uma pessoa que tem espectro autista. Muito que bem, a gente pelo menos acredita que 1 hora mexendo no GeoGebra já seria muito importante para o desenvolvimento do estudante que tem espectro autista. Porque se ele explorar dentro do GeoGebra, ele vai ter uma maior compreensão daquilo que ele está mexendo. Então vamos supor que
a pessoa que tem espectro autista ela já tenha conhecido o GeoGebra, ou se não, vai ter que ser apresentado e tem que ser explicado o que se trata. Porque também não devemos soltar alguma coisa na mão de uma pessoa e não contar o que se trata daquilo. Sendo que o GeoGebra não é apenas só um site de geometria, é um site para você liberar a sua criatividade. Então, muitas vezes ele é só baseado em algo muito parado, algo só escrito, mas não, o GeoGebra é muito mais que isso e tem que ser tratado nisso. Então, os estudantes que trabalharem pelo menos 1 hora, os estudantes que têm espectro autista trabalharem pelo menos 1 hora dentro do GeoGebra, já consegue liberar bastante a criatividade e dá para conseguir entender muita coisa só em 1 hora. Então imagine se fossem 2 e aprender o dobro. Então é muita coisa que dá para aprender no GeoGebra em pouco tempo. E utilizando o modelo que a gente tem aí, que está aparecendo para vocês, a gente tem um círculo, uma circunferência de raio 1. A partir disso, o estudante ele pode encontrar o valor da área aproximado, né, com o valor exaurido. E uma coisa muito interessante é que quando a gente dá um zoom e chega cada vez mais perto do lado do polígono, a gente vê que ele nunca vai encostar na circunferência totalmente. Ele pode chegar muito perto de encostar, mas nunca vai encostar completamente. Isso é algo muito legal e é muito interessante de se pensar e de se compreender o número π, porque é um mistério, sempre foi um mistério π. Então é uma forma de deixar ele mais visual. Nesse modelo a gente utilizou nada mais e nada menos do que a função, utilizando o cosseno, o seno e a tangente para conseguir fazer a curvatura, e depois a gente utilizou uma sequência utilizando o π para fazer o lado e depois, consequentemente, fazer o outro e o outro. A questão é que a gente só escolhe a quantidade de lados que a gente tem que colocar ali, porque o GeoGebra já disponibiliza essa questão da função e essa questão da sequência. Então é muito importante isso, e eu acho muito legal o GeoGebra fazer isso, porque ele disponibiliza um horizonte para quem não conhece, né? No caso eu não conhecia essa questão da função, do seno, cosseno, tangente dentro para fazer uma curvatura, para conseguir colocar um polígono dentro, e ele deixou muito mais visual isso para mim. Então foi muito interessante ter visto isso. E foi até levado na apresentação de projetos para conseguir mostrar um pouco mais desse horizonte para as pessoas sobre o GeoGebra. E a questão é que dentro desse modelo que a gente fez, dá para reconhecer muita coisa. No caso, eu deixei um limite de até 200 pontos para ter 200 lados no máximo, mas eu poderia ter colocado 500, 600. Só não aconselho eu colocar 1 milhão, senão acho que o meu celular ia pro brejo e até o computador não ia rodar. Então acho que é mais fácil deixar um valor menor, mas a gente sabe que dá para colocar um número de lados muito grande, infinito basicamente. Só que a gente nunca vai chegar no valor exato do π, né? Porque para chegar no valor exato do π teria que ser uma circunferência. E não, a gente está usando polígonos para colocar dentro dessa circunferência. A minha experiência com o GeoGebra foi muito interessante, porque eu consegui entender muito mais daquilo que eu faço, principalmente na escola, porque muitas vezes a gente aprende alguma coisa e não sabe por que ela tá ali, porque a gente não viu ela de um jeito visual, e é algo muito legal que o GeoGebra disponibiliza. Eu não tô falando só isso só para puxar o saco do GeoGebra porque a gente tá no evento de GeoGebra, não. Eu tô falando isso porque é a realidade. Eu sou um estudante de escola pública de Rio Claro, minha situação financeira é boa, não é ruim, e eu não estou reclamando disso, porém a gente tem que entender os nossos confins, né? A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Isso é muito interessante, do meu ponto de vista de um estudante de uma escola pública do interior de São Paulo. Então, eu acho que o GeoGebra pode ser muito bem utilizado, não para escapar de problemas, né, que a gente tem na questão de dar uma aula para uma sala que tem várias pessoas com espectro autista. Não, a gente tem que aprender a lidar com isso, e o GeoGebra pode ser a resposta para isso. Então eu acho que é algo muito interessante de ser trabalhado. Eu estou fazendo questão de levar isso para minha escola, para ver se eles conseguem levar esse projeto mais à frente. Eu vou ver se eu consigo trabalhar mais disso, não ficar preso só ao método de exaustão, e sim fazer pelo menos um projeto no GeoGebra por sala da escola, para conseguir ensinar de uma forma mais dinâmica para minha escola, para ver se dá certo.
e se der certo pode ser algo que vai crescer e muito. Então, eu agradeço desde já, né, no caso, desde o final agora, que foi muito interessante ter participado desse evento, foi legal eu estar trazendo meu ponto de vista, estar trazendo o que eu aprendi com o GeoGebra, que é muito mais do que só uma plataforma. Então, muito obrigado pelo seu tempo e por ter ouvido tudo o que eu disse. Até a próxima e tchau. Muito bem, mais um. Nossa, depois dessa tem que controlar para não ser do protocolo, né? Um menino, nossa, parabéns pelo trabalho. Vamos abrir depois para o debate. O último e não menos importante, né? Como eu havia falado, vamos para o trabalho Perspectiva com o GeoGebra, do Anderson Cunha. Vamos lá, um bom vídeo a todos. Tem que trocar o compartilhamento. Pronto, foi. Vamos lá. Henrique Cunha, sou professor da UF e eu vou apresentar o trabalho Perspectiva com o GeoGebra. A perspectiva nasceu da necessidade de representar objetos tridimensionais em um plano, seja o plano do papel ou a tela de computador. Mas na perspectiva nós temos uma ilusão, temos essa ilusão 3D numa representação planar. Um exemplo aqui é esse cubo. Uma representação planar, na realidade são dois quadrados com os vértices ligados com essas linhas aqui inclinadas. Mas nós vemos isso aqui como um objeto tridimensional. É difícil observar esse objeto como algo planar. E é importante salientar que ainda hoje, mesmo com o avanço computacional, é importante nós sabermos como construir uma perspectiva. O professor, em sala de aula, precisa, numa aula de geometria espacial, desenhar objetos tridimensionais no quadro. O aluno, muitas vezes, não consegue resolver problemas de geometria espacial porque tem dificuldade de desenhar no papel uma representação desse objeto tridimensional. E o engenheiro precisa fazer um croquis, mesmo que no final o projeto, claro, vai ficar todo no computador. E para entender como fazer perspectiva, o GeoGebra é uma boa ferramenta, como vamos ver em breve. A ideia da perspectiva é que a gente vai projetar um objeto tridimensional no plano. E há dois modos de se fazer essa projeção. Ou a projeção cilíndrica ou paralela, onde todas as retas de projeção são paralelas a uma direção dada, ou a projeção cônica, onde existe aqui um centro de projeção. Na perspectiva com projeção cilíndrica, o paralelismo se preserva. Isto é, se as retas são paralelas no espaço, elas vão ser paralelas também na representação planar, na perspectiva, como nós vemos aqui nesse cubo. Na perspectiva com a projeção cônica, nós temos uma melhor qualidade visual. Os objetos mais distantes ficam menores, mas o paralelismo não se preserva. Como nós notamos aqui, por exemplo, nessas linhas, aqui que são paralelas no espaço, né? Ou aqui nessa figura também, elas não são mais paralelas na projeção. Isso torna o trabalho de construção muito mais difícil. Nesse trabalho, estamos interessados numa perspectiva com projeção cilíndrica. Nessa figura aqui, à esquerda, nós temos os três eixos XYZ, que é uma base ortonormal do espaço tridimensional 3D, e ser base ortonormal quer dizer que os x, y, z são perpendiculares entre si e todos eles têm tamanho 1. Se eu quiser agora desenhar o ponto A nesse espaço tridimensional, o que eu faço? Eu ando a partir da origem, o valor da coordenada x, que é A,
quer dizer, eu da origem ando nessa direção em sentido do x, o valor A. E depois eu vou andar na direção do y, em sentido, a coordenada em y, que é B. Ando aqui B, e finalmente, a partir daqui, eu subo, ando na direção sentido de Z, o valor da coordenada C. Com isso, eu obtenho esse ponto A no espaço tridimensional. Agora, nós vamos fazer uma projeção desse objeto tridimensional nesse plano pilinha, aqui nessa imagem aqui à direita, a partir de uma projeção cilíndrica com essa direção aqui S. Com isso, a gente obtém aqui 3 eixos x', y' e z', que são as projeções dessa base ortonormal x, y, z. É claro que x', y e z' não são perpendiculares entre si. Todos eles estão nesse plano de projeção. E também o tamanho deles altera. Em geral, o tamanho dos eixos diminui. O tamanho só vai permanecer o mesmo se o eixo for paralelo a esse plano de projeção. Mas agora, para construir a figura aqui, a partir da origem O' aqui no plano de projeção, eu ando na direção x', exatamente a coordenada A, só que multiplicada agora pelo tamanho do x', que seria a unidade de valores nesse eixo. O eixo x' diminuiu, todas as medidas nesse eixo também diminuem. Então, esse valor aqui entre O e M é exatamente a coordenada A multiplicada pelo tamanho do x'. Depois eu ando no sentido aqui de y, o valor de B multiplicado por y'. E, finalmente, subo aqui na direção z', o valor da coordenada C, multiplicada pelo tamanho deste eixo z'. Daí a gente vê que é fácil construir uma perspectiva se nós temos esses eixos x', y', z' projetados. Agora a questão é como escolher esses eixos? Quem são esses eixos? Quais são os ângulos entre eles e os seus tamanhos? Uma maneira de escolher os eixos de projeção são a partir das perspectivas usuais, que apresentam bons resultados visuais e são fáceis de serem construídos no papel, no croquis. Aqui à direita nós temos uma tabela com vários tipos dessas perspectivas e seus parâmetros. Alfa e beta são o ângulo entre os eixos projetados e Rx, Ry, Rz são os tamanhos deles, que estão entre 0 e 1. E, finalmente, temos algumas atividades de GeoGebra, que todas estão na minha página de GeoGebra, e algumas delas aqui, por exemplo, a perspectiva do ponto paralelepípedo da escada. Nessa atividade de perspectiva do ponto, nós temos aqui à direita uma imagem perspectiva, vou marcar os planos de projeção, e aqui à esquerda temos os vários tipos de perspectivas, aqui o valor das coordenadas do ponto, e aqui um passo que vai explicando o processo da construção da perspectiva e da interface. Aqui, por exemplo, se eu marcar isometria, vocês vão ver a isometria, a perspectiva de isometria, em que todos os ângulos são iguais e todos os eixos sofrem uma mesma contração. Na perspectiva militar, que nós vemos o objeto bem de cima, só o eixo Z sofre uma contração. Aqui temos a engenheira. Aqui a perspectiva cavaleira, de 30, 45 ou 60 graus, que é o ângulo que este eixo Z faz com a horizontal. Também é possível, nesse material, você mexer com os eixos e que mostra todos os tipos de perspectivas cilíndricas possíveis que você pode obter. Não só essas usuais, que já têm bons resultados comprovados e são fáceis de serem representadas. Você pode clicar aqui para vir qualquer uma dessas perspectivas possíveis. E aqui, mexendo no passo, por exemplo, nós vemos aqui uma explicação de como obter essa projeção PYZ no plano YZ. Nós temos que andar a coordenada em B, que no caso é o 5, na direção Y, multiplicado pelo tamanho do Y, que é 1, e depois subir, andar na direção Z,
o valor C vezes o tamanho do Z, que também é 1. Se nós quisermos marcarmos o ponto P no espaço aqui em vermelho, ponto 3D, nós andamos A na direção X, no caso o X tem uma contração, tem o tamanho 0,33, então essa medida aqui vai ser o A, o 4, dividido por 3. Depois andamos na direção Y, VY e VZ1, exatamente as coordenadas B ou C, na direção Y ou Z. Aqui nesse material de perspectiva de um paralelepípedo, nós temos aqui os possíveis tipos de perspectiva, por exemplo, aqui a engenheira, vamos colocar os planos, temos as medidas do paralelepípedo que podemos alterar, e no passo a passo aqui nós explicamos o processo de como construir a perspectiva a partir de vários tipos de posições de observadores. E claro, sempre podemos alterar aqui as posições dos eixos. Temos aqui algumas referências à página de GeoGebra, algumas páginas aqui da Wikipédia, onde foram tiradas algumas imagens. E é isso. Obrigado a todos. Boa tarde. Beleza, fechamos com isso as apresentações. Vou interromper aqui o compartilhamento. Espero que todos tenham gostado aí. Muito bons os trabalhos. Bom, eu vou abrir o espaço para a gente começar o debate, ou as perguntas. Vocês fiquem à vontade. Vamos só manter uma ordem, tá? Ou vocês colocam no chat, ou se vocês preferirem, a pessoa levanta a mãozinha, né? Tem a mãozinha aí. E pode abrir o áudio e perguntar para o autor do respectivo trabalho. Tá legal? Então, podemos começar as perguntas. Se tiver alguma no chat... Perguntas pessoal, vamos lá. Ninguém tem perguntas, não é possível. Então, vou começar, hein? Vou dar o primeiro passo. Oi. Oi, Vinícius. Eu acho que eu tenho uma pergunta. Oi, pode falar, Vinícius. Senão eu ia começar a fazer pergunta, porque eu tenho mais perguntas para fazer também. Primeiro, elogiar todo mundo aí, os trabalhos muito bons. E eu fiquei bastante impressionado com... Deixa eu ligar a câmera também, para vocês me verem. Eu fiquei bastante impressionado com o trabalho do pessoal da Belas Artes, né? Usando bastante matemática aí, GeoGebra. Então, eu fiquei assim, curioso para saber o quanto de matemática vocês trabalham lá nas Belas Artes, se os alunos têm algum curso de matemática, ou desenho, né? Queria saber um pouco como é a formação matemática do pessoal de Belas Artes. Por favor, os autores podem responder. Eu vou começar falando, eu sou coordenadora do curso de licenciatura em expressão gráfica. O curso de licenciatura em expressão gráfica, ele forma professores que vão ministrar aulas de desenho geométrico básico e de geometria descritiva. Então, é um curso todo voltado para esse professorado de desenho em específico. Que eles vão prestar concurso para colégios como Pedro II, para os CAPs, que tem a disciplina ainda chamada de desenho, e essa disciplina é onde eles veem a parte de geometria descritiva e desenho geométrico básico. Também tem perspectiva, desenho técnico, toda essa parte de desenho de edificações, a parte de axonometria, eles têm todo esse curso voltado para essa matemática, digamos assim, que engloba a representação tridimensional. Acho que o Daniel vai complementar. Eles têm também disciplinas de teoria do desenho geométrico 1, teoria do desenho geométrico 2, que vem depois do desenho geométrico básico. E em teoria do desenho geométrico 1, eles trabalham com lugares geométricos e a construção de figuras planas a partir das interseções desses lugares geométricos, determinando pontos específicos, né, que fazem parte das figuras. E em teoria do desenho geométrico 2, eles trabalham muito com transformações pontuais, né, principalmente as rígidas, né, translação, rotação, reflexão e também a homotetia, rotomotetia, composições e por aí vai. Legal. E o GeoGebra, então, é bastante usado para tudo isso. Certo, legal.
Sim, eu uso. Meus alunos sabem, quem está por aí assistindo sabe que eu uso bastante. Não só o GeoGebra, a gente usa inúmeros softwares, usa o SketchUp, usa o AutoCAD, usa vários softwares ligados ao curso. Né? Que bom, beleza, tá respondido. Mais alguma pergunta? Bom, eu tenho algumas, né? Vamos começar pela primeira. É uma curiosidade sobre o trabalho da Ruth, geometria nos logos, nos logotipos. A Ruth está aí, né? Está aí ainda conosco, né? Eu aqui. É uma curiosidade, já que você tocou no tema, dizem que, de propósito, alguns bancos utilizam nos seus cartões de crédito, principalmente os de crédito, a base e a altura, supondo ser um retângulo perfeito, como proporção áurea. Isso procede? No seu trabalho você chegou a ver isso? Isso é lenda? Até que ponto a gente tem essa veracidade? E pelo que você falou, a confirmação, né, suposta confirmação das marcas, você exibiu alguns logos aí que realmente usam e fizeram de propósito isso, né, que não foi sem querer. Entendeu mais ou menos a minha pergunta, né? Entendi, Rogério. A gente fez isso em sala de aula, né? Mas tem alguns cartões de crédito que não funcionam. Então, por exemplo, o cartão de crédito da Caixa, ela tem essa relação áurea, e o cartão de crédito do Banco do Brasil. Os outros, eles fogem um pouco da relação de proporção áurea, mas é tranquilo, né? Você pega o cartão, você determina lá um quadrado dentro do cartão, o ponto médio faz a circunferência e dá essa relação de proporção. E o que é muito interessante nessa coisa da proporção é o seguinte, por exemplo, o meu vídeo ficou meio truncado, porque tinha muita coisa para falar e eu não podia falar tudo. Então, uma das coisas que eu acabei não falando é que os meios de comunicação e os meios e os carros, né, os logos de carro, eles usam o círculo, porque, segundo eles, o círculo dá uma ideia de estabilidade. Né? Depois você viu lá naquela fala do menino sobre a exaustão, então é que, na realidade, ele vai dando essa noção de estabilidade, de segurança. A mesma coisa acontece com os meios de comunicação. O WhatsApp, a Globo, né, o UOL, eles têm todo o círculo. Então, não é por um acaso, né? A gente fez uma pesquisa, até por brincadeira, para ver se, por exemplo, aquela modelo, Butner, ela tinha uma proporção áurea. Não tem. Se você pegar a altura dela, não tem. Então, na realidade, tem algumas coisas que as pessoas acham belas, mas elas não estão relacionadas com a questão da proporcionalidade. E esse trabalho foi desenvolvido com um grupo, eu acabei não podendo dizer muito, né, um grupo de professores, pesquisadores, que é o GCIEM. Então, se alguém quiser ver o trabalho completo, entra lá no YouTube, canal GCIEM, grupo colaborativo, tem muito mais coisas sobre que eu fiquei cortando, porque estava numa pressão, tem que cortar. Cheguei a 9,58, perfeito, mas eu vi que deu umas puladas, né? Agora, claro que quando a gente vai usar esse produto de marketing, a gente só pode usar para meios de educação, porque tem autorias, né? E aí a gente corre o risco de ser processado por usar logos independente, mas na sala de aula a gente tem essa possibilidade. Perfeito, tá respondido. Obrigado, Ruth. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Alguém tem uma outra pergunta? Eu tenho mais uma, né? Tô tentando inspirar vocês, hein, para ganhar um tempinho para poder fazer perguntas. É sobre o trabalho do Rafael, né? Parábola, elipse, hipérbole. Eu queria saber se você chegou a fazer, ou se tem planos de fazer, algum tipo de oficina em escolas públicas, particulares, dentro do assunto geometria analítica, né, ensino médio, para falar sobre essas sessões em um cone, né?
E se você fez, quais são os resultados? Qual é a visão do estudante, né? Ele se interessa mais, ele fica mais focado. Se você pode contar um pouco sobre isso, né? Sobre essa abordagem para a gente. Bom, boa tarde, Rogério. Boa tarde, pessoal. Na verdade, nunca fiz nenhuma intervenção com um aluno pessoal do ensino básico, né? Alunos do ensino básico. Eu já fiz assim com professores, né? Eu já ministrei essa apresentação em encontros de professores, né? Mas acho que seria muito interessante mostrar para o pessoal do ensino básico, né, que a interseção entre um plano e o cone resulta nessas cônicas, né? Porque às vezes parece que assim que é algo inimaginável, né? Quando a gente imagina que a interseção entre um plano e um cone resulta numa figura chamada elipse, né? Com toda a definição da elipse, né? Que é a soma das distâncias do ponto da curva ao foco, é uma constante que é igual à distância dos vértices. É algo assim que parece ser mágico, né? E ainda mais se a gente falar para eles, né, das propriedades dessas figuras cônicas, né? A propriedade da elipse, por exemplo, se você estiver num dos focos da elipse, né, e emitir um sinal, né, esse sinal vai bater na curva e vai refletir no outro foco. Olha que impressionante, né? Então, a gente imaginar que pegar um plano, né, seccionar, pegar um cone e fazer a interseção dele com um plano, resulta numa figura com essa propriedade, né? E além da coisa da soma das distâncias aos focos ser uma constante que é igual ao vértice, né? É algo assim que, para mim, é uma coisa mágica, né? Que parece uma coisa mágica. Né? É algo assim que não dá para imaginar que isso vai acontecer. Ainda mais com as propriedades que tem a elipse, né? a parábola também, né? Que todos os raios que incidem sobre a parábola paralelamente ao eixo dela são direcionados ao foco dela também. Né? Então, acho que seria algo muito, muito interessante, acho que despertaria assim, a curiosidade dos alunos e talvez até atraísse, né, a atenção desses alunos para a matemática, não é verdade? Assim, exatamente a construção que você fez com os cortes, né, para poder determinar as cônicas, já foi questão de concurso para professores, do Pedro II, inclusive. Exatamente para você dizer qual era a curva, né, que gerava dependendo da inclinação do plano de corte. Por isso dessa coisa também de sair um pouco daquela de quadro, né, quadro, pilô ou giz, dependendo da escola, e ver essa coisa de interatividade, né. Parabéns também pelo seu trabalho. Obrigado mesmo. Foi uma honra participar desse encontro. Beleza, aqui. A honra é toda nossa. A Ruth levantou a mão, ela quer fazer uma pergunta. Pode falar, Ruth. Deixa eu ver. Peraí. Não é uma pergunta, na realidade é uma sugestão, né? Se ele for fazer um trabalho voltado para a escola básica. A gente trabalha muito a equação do segundo grau, quando chega no 8º, no 9º ano. Né? Então, a questão... E quando você vai transformar isso em função, né, a representação gráfica disso no GeoGebra, ela é muito participativa, os alunos percebem muito qual é o significado que tem aquele A, do AX ao quadrado, qual é o significado do BX e do C, e é uma coisa interessante, eu não sei, é uma sugestão. Né? Então, essa era uma das coisas. A outra coisa que eu ia pedir aí para o Rogério, dá para você disponibilizar para todos nós o link das apresentações, que eu acho que todo mundo... Eu, por exemplo, gostaria de ver com mais calma algumas apresentações, falando da perspectiva, daquela outra do TA. Será que é possível disponibilizar? Os links dos vídeos que você fala. Isso. Dá sim. Como é que você pode fazer isso? Eu não sei como é que funciona. Gabi, você pode dar uma luz para a gente? Você pode compartilhar aqui no chat, a gente coloca depois para eles. Pode colocar, acho que aqui no chat, o link, se você tiver aí, os links, né? E também essa gravação
vai estar disponível no YouTube. Vou mandar aqui o link, que aí vocês podem ver também de novo e aí ver as Perfeito, partes. então. Vai estar no YouTube, aí vocês conseguem o endereço direitinho. Pode ser? Perfeito. Beleza. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com o e-mail da comissão, que se for o caso, a gente envia por lá também, os links todos das apresentações, tá bom? Mais alguma Quer dar uma pergunta? palavrinha, Rogério? Oi, pode falar, fica à vontade, Rafael. A Ruth falou aí das constantes, né? E de uma equação de segundo grau, por exemplo, né? Da parábola, que a gente vê muito no ensino básico, né? E às vezes me impressiona que muitas pessoas não sabem, né? Qual o significado de cada constante, por exemplo, numa equação de uma parábola, né? Aquela famosa y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Por exemplo, a constante b, né, que multiplica o x, né? Ela muitas vezes muitas pessoas não sabem, né? Até professores de vários níveis de ensino, até do mestrado, doutorado, né? Pessoas com mestrado, doutorado na área de matemática não sabem o significado da constante b, né? E a constante b ela é a derivada, né, da parábola no ponto quando o x é igual a zero, né? Ou seja, naquele ponto lá que a constante c corta o eixo y, né? Ela é a derivada da parábola naquele ponto. Já o a, né, está relacionado com a abertura da parábola, a taxa de crescimento dela, né? Quanto maior o a, mais fechada é a parábola, ou seja, mais rápido o gráfico dela cresce em relação ao eixo x. E a constante c, né, é onde a parábola corta o eixo y, né? Que é nesse ponto, justamente, que a constante b é a derivada da parábola. É muito interessante, sim, falar sobre isso. Beleza, tá falado, Rafael. O Derek levantou a mão, pode falar, Derek. Mais uma curiosidade mesmo que eu queria falar, sabe? Que eu observei na apresentação da Ruth, que apareceu um logotipo lá que eu vou tentar explicar porque eu não consigo, né? É um plano que ele dá uma volta, como se fosse o símbolo do infinito, mas não é, ele volta no mesmo meio, né? Se você colocar o dedo em cima do plano, ele volta no mesmo meio. E eu vi um vídeo uma vez que é como se fosse uma representação da linha do espaço e o tempo, sabe? Como se fosse a linha do espaço-tempo, e quando a gente faz essa quebra da linha do espaço-tempo, a gente consegue tornar um círculo completo. E daí a gente consegue, como se fosse separar uma linha completa. Então a gente consegue selecionar alguma parte do espaço-tempo, sabe? É uma viagem aí, mas foi o que eu observei. Eu achei muito legal. Posso responder? Pode falar, a Gabriela chegou a colocar a fita de Morbius, né? Eu fiquei grande aí, desculpa, não sei como é que eu fiquei tão grande. O Derek, aquele símbolo é a curva de Möbius. Ele é o símbolo do ímpar. E ele não entra muito no estudo das proporções áureas, porque ele vai ser usado por Escher, né? Quando o Escher faz aquela curva e faz aquela... Não sei se você viu que tem aquelas formiguinhas que vão correndo e elas vão passando. Ou na sala de aula que a gente pega uma fita e a gente dobra, e aí quando você vai riscando com lápis, você nunca chega ao final, porque você vai entrando por cima e depois por baixo. Faz essa experiência qualquer dia, tá? Acho que é bem legal, é pegar uma ficha de papel, torcer, colar, e aí começa a riscar, você vai ver que é muito lindo. Beleza. O Daniel quer fazer uma pergunta, pode fazer, Daniel. Eu gostaria de saber se eu posso manter contato com o Rafael e com a Ruth. Com o Rafael, porque eu tenho feito umas investigações, por acaso, no GeoGebra, e eu vi uma relação lá supostamente da parábola com a curva gaussiana, e eu não sei se isso procede, porque eu fiz graficamente, não fiz análise matemática, então talvez você tenha interesse nisso, para a gente conversar. E, Ruth, eu também gostaria de seu contato, porque eu descobri também a razão áurea calculando, não foi assim por aproximação, num poliedro que não é platônico, não é arquimediano, não é de Catalan,
um desses conhecidos, é um octaedro diferente, digamos assim. Se você tiver interesse, a gente poderia manter contato para trocar ideias. Vocês podem colocar no chat aqui os contatos, respectivamente. Vou colocar eu tô com... vou colocar meu e-mail, tá? Aí você pode entrar em contato comigo. Aí, por favor, só você se identifica, porque eu posso saber achar que, que é alguém que está inventando uma coisa para mim. Você sabe que eu sou bamba nessa coisa de deletar, hein? Espera aí, olha. Pode ficar tranquilo. Olha, espera aí. Ó. Gmail, tá? .com. É ribasitaca@gmail.com. Por favor, pode entrar em contato. Ok. Tá, eu pediria só que vocês colocassem... Beleza. Eu pus e esqueci de mandar. Vamos colocar só o e-mail, porque beleza. Está sendo gravado, eu não sei se vai sair telefone, essas coisas assim na gravação. Não, só e-mail, tá? Só e-mail. Tá legal, tô vendo aqui no chat. Tá. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu tenho mais uma aqui. Não? Posso seguir? Bom, aproveitando aí que o Derek acabou de mostrar novamente o rostinho dele aí, né? Parabenizá-lo. Olha, eu acho que todos os colegas aqui estão impressionados com a fala, com a didática que ele tem. Parabéns mesmo. Eu acho que eu falo em nome da galera, né? Que você continue aí o seu trabalho, seja essa sementinha aí no interior de São Paulo e que muito sucesso venha na sua vida, de verdade. Estou muito impressionado. Parabéns à orientadora, né, do Derek, a Suzete. Pô, é um talento aí. Daqui a pouco teremos um matemático, ou sei lá, né, alguém de exatas na academia. Bom, você pegou transtorno do espectro autista, pegou método da exaustão, GeoGebra. A minha pergunta é quais são os seus desafios, né? Você falou de expandir, fazer projetos por sala, né? Você falou no seu vídeo. Eu queria saber se você já tem um feedback desses alunos, como é que foi a reação deles, né? Principalmente os do espectro autista, né? O aprendizado, né? Em que melhorou a avaliação deles? Como é que os professores se relacionaram com isso? Porque a gente sabe que as turmas numa sala de aula são cheias e é ruim de dar aquela atenção especial que determinado aluno merece, né? Por ter, teoricamente, mais dificuldade, né? De fazer esse trabalho de inclusão, inclusive. Então, eu queria saber quais são os seus desafios, se você tem essas experiências, esse feedback, né, de melhora no aprendizado desses alunos, de foco, de interesse com o visual, né, com a questão do GeoGebra, não só do quadro, e contasse um pouco mais detalhadamente isso para a gente aí. E parabéns novamente pelo seu trabalho. Primeiramente, obrigado, né, por ter falado, né? Eu agradeço por estar participando, né? Eu acho que o desafio mais é conseguir trabalhar como se fosse um todo, sabe? Tipo assim, trabalhar com pessoas que têm espectro autista já é um pouco complicado, só que quando a gente usa mais ilustração, né, fica mais fácil. A gente tem que saber chamar atenção, porque senão não rola, né? E isso não é só para as pessoas que têm espectro autista, né? Para as pessoas que não gostam muito de matemática também é muito bom, né? Igual já tinham comentado aí entre a discussão, aí, as perguntas, o debate. E a devolutiva que eu tenho é que eles conseguem aprender mais fácil, sabe? Muitas vezes é um pouco mais difícil por conta da explicação, só que daí o GeoGebra ele entra e ajuda, sabe? Só que muitas vezes tem que ter aquela explicação mais reforçada, né? E eu acho que uma implementação mais sobre o que eles aprendem, né, na série que eles estão, seria mais fácil. No caso de um 6º ano, como agora estão recuperando alguns assuntos que tinham perdido, né, no ensino fundamental 1, recuperar um pouco da multiplicação utilizando lados de polígonos, seria interessante fazer, eu consegui aprender um pouco mais sobre a projeção 3D que utilizaram aí, achei muito interessante também, então utilizar um pouco mais disso seria mais interessante também. Só que dentro do que eu já mostrei que é sobre o método de exaustão, já consigo ver que tem um entendimento maior, sabe? Porque eles conseguem entender
a questão dos lados dentro da circunferência. Então é mais fácil. E a questão dos professores é sempre um desafio para eles ter uma sala, porque aqui na minha escola tem uma sala do 6º ano que tem 4 pessoas espectro autista na mesma sala. Então fica muito complicado. Então, essa implementação do GeoGebra seria muito mais fácil para os professores, né? Na questão, eu estou tentando ter uma conversa com a coordenação da minha escola para conseguir fazer esses projetos ficarem mais fortes na escola, sabe? Daí talvez isso possa crescer para a escola, tudo tal. Mas até o momento ficou mais limitado a algumas pessoas que eu mostrei o projeto, conseguiram entender melhor. Os professores acharam interessante também, estão tentando levar um pouquinho mais para a sala de aula o uso do GeoGebra. Mas também tem aquela questão, né, que não é só fazer o projeto. É a questão de ter um ambiente calmo também, porque senão não dá para prestar muita atenção. Mas eu acho que é mais isso. O desafio mesmo é conseguir lidar e conseguir ter a facilidade com o GeoGebra, né? Ainda estou tentando pegar a manha, mas tá indo aos poucos. Né? Beleza, beleza. Obrigado. Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Algum outro colega? Não? Eu tenho mais uma, né? Eu queria perguntar para o Vinícius, né, do trabalho do Cobrindo Superfícies com Confeitos. Na verdade, é uma curiosidade, né? Se a gente trabalhar com projeções, por exemplo, projeções na esfera, né? A gente sabe que nem todas vão preservar tudo aquilo que nós gostaríamos, né? Algumas preservam área, outras preservam só distâncias. Eu queria saber se você testou, né? Eu sei que o seu trabalho é mais voltado para a arte, né? Mas se você testou, ou se você pensa em testar isso, para verificar a deformação, né? O uso dos confeitos, que é um disco, né? Para verificar a deformação em projeções, por exemplo, projeções cartográficas, né? Sim, seria assim um desafio, se serviria, enfim. É mais uma curiosidade minha. Não, eu fiz. Na verdade, quando eu fiz o disco, antes eu tinha pensado em uma coisa que tem em matemática, que é a primeira forma fundamental, né? Que você tem geometria diferencial, que você calcula a primeira forma, né, que é a forma quadrática, que é uma elipse. No final das contas, é uma elipse que você coloca em cada ponto do plano e representa a deformação da superfície ali. E aí eu não consegui fazer no GeoGebra, porque o GeoGebra, às vezes, você tenta fazer de um jeito e não consegue, né? Acho que todo mundo já teve essa experiência aqui. E aí eu preferi fazer com os discos em cima da superfície, sobre a superfície, né? Mas depois eu consegui fazer o que eu queria, que era a ideia inicial, que é a primeira forma fundamental, né? Que é colocar uma elipse que vai variando de ponto a ponto, dependendo dessa deformação que você está falando, que a superfície tem. Inclusive, já fiz, coloquei lá na minha página, no GeoGebra. É só procurar. Você pegar uma projeção, passear com um disco desse, verificar a deformação dele, Isso. É bacana. Exatamente, essa foi uma ideia, né? E eu fiz isso, consegui fazer, mas aí, no trabalho original, realmente a ideia era ver como fazer aquelas figuras do artista, né? Que você tem, ele faz uma composição geométrica com várias elipses que vão se deformando e cria um efeito interessante 3D, mas ao mesmo tempo é bidimensional, né? Então é bem interessante. Aí essa foi a ideia, mas eu fiz, acho, algo na linha que você está pensando. Beleza. Eu te agradeço pelas respostas. Mais alguém tem... Pessoal, todos estão de parabéns, tá? Os que eu fiz perguntas, que não fizeram, eu estou realmente muito honrado em participar dessa sala. Parabéns a todos, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, pessoal, chegamos ao fim desse painel. Muito obrigado a todos. Em nome da comissão organizadora do encontro, eu agradeço, desejo aí uma ótima tarde, um bom fim de semana para vocês e aguardamos vocês no próximo encontro, tá bom? Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço a todos.